Manifestação anterior ao dia de hoje, que é 8 de abril de 2010, esse sobre o projeto de reforma do Código de Processo Penal, algumas breves considerações sobre a proposta garantista contida naquele documento. Valem algumas observações agora sobre a pretensão no projeto contida de tratamento do Ministério Público quase equiparável à magistratura, notadamente em relação às garantias institucionais da inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade de vencimentos. Quanto a isso, se põe a qualquer crítica ou observação, pois são atributos que cercam legal e tradicionalmente os membros da respeitada instituição. Esta, entretanto, preocupação profunda quanto a prerrogativas outras atribuídas ao parquê, a exemplo do que vem acontecendo na prática, tudo envolto em atividade persecutória com muitos méritos, por certo, mas assustando bastante, em função de excessos que, se fiscalizados não forem no futuro, transformarão o Ministério Público num órgão absolutamente desligado de qualquer coerção ou censura, advinda de órgãos outros voltados exatamente à manutenção do respeito a princípios constitucionais vigentes. Realmente tem havido, ligando-se a casos concretos, condutas do Ministério Público, ora aparentemente setorizadas, denotam uma ideologia censória extravagante e, a bem dizer, escatológica. É lembrar, porque significativo de atividades análogas, a execução recente em penitenciária do Estado de São Paulo, há não muito tempo, de plano consistente na implantação de interceptação ambiental e telefônica nos parlatórios, consumando-se, então, indiscriminada violação do sigilo de diálogos mantidos entre presos e respectivos advogados, significando, evidentemente, uma das maiores torpezas já verificadas no trato da perseguição penal no Brasil. Tal fato, concretamente provado e insuscetível de qualquer dúvida, foi praticado em obediência à determinação de segmento do Ministério Público do Estado de São Paulo, ainda sob a batuta do antigo procurador-geral Rodrigo Pinho. Não vem a pelo tecer considerações maiores sobre a particularidade, mas aquilo serve como demonstração da existência de farpa sanguinolenta ficada nos dispositivos que garantem a defesa, a inviolabilidade das comunicações entre advogados e os clientes, com enormes prejuízos à atividade defensiva. Exemplos outros de excessos no exercício da investigação são colhidos aqui e ali com bastante frequência, inexistindo praticamente dose qualquer de repressão. A situação é ao mesmo tempo extravagante e curiosa. A anomalia reside, é claro, na absoluta ausência de fiscalização emanada do Poder Judiciário em geral, às vezes coonestando até essas intervenções no segredo ou na privacidade do cidadão. E a jurisdição, explique-se melhor, não tem interferido nessas excrescências consumadas. A curiosidade de seu lado advém da parcimônia que a exposição de motivos no projeto de reforma do Código de Processo Penal para o Brasil cuida do poder censório a ser exercido sobre o Ministério Público, globalmente considerado. Aliás, houve respeitado membro do Ministério Público declarando aos jornais há pouco que o controle da instituição é feito
ou por ela própria. Lembrar que todas as vezes em que o próprio poder se dedicou a uma autofiscalização, o resultado foi dramático e não trágico, pois a falta de censura interna conduz a ferimentos profundos na ética e moral do setor que se automatiza a regulamentação. Não pode ser assim. É preciso sempre e certamente haver o chamado controle externo, não bastando à família a eleição de órgão coletivizado encarregado de reprimir abusos. Tais departamentos ou conselhos servem, é claro, ao poder disciplinar, mas não abarcam aspectos outros ligados à criminalização de condutas extrapolantes da legalidade fundamental. Percebe-se na exposição de motivos, repita-se, insista-se até, um constrangimento muito grande quando os expositores lidam com o tema. À medida em que estão sendo postos à frente de uma realidade visualizável sem grande esforço, tal prudência ou humanidade se deve, obviamente, à colheita no meio social difuso de hipóteses de atividades meritórias da instituição, enquanto esta combate a corrupção sob muitos aspectos e procura refrear a criminalidade organizada. Isso não serve, no entanto, a que se perca a medida da necessidade de contenção de excessos possíveis e preternitamente já consumados. É preciso, sim, embora possa constituir tarefa delicada, sofisticada e sujeita a óbvias reações, o reexame desse posicionamento quase ascético em relação à respeitadíssima instituição do Ministério Público, sabendo-se que a potencialização daquela guilda advém de concentrada devoção das lideranças à época dos debates que antecederam a promulgação da Constituição de 88. Tem-se, então, uma atualidade angustiante. De uma parte, um segmento do poder merecedor de encômio, sim, pela demonstração de cuidado com que procura fazer asepsia das camadas criminógenas postas nos altos coturnos dos meios políticos e financeiros do país. De outra parte, o ultrapassamento de anteparos obrigatoriamente conserváveis e observáveis por qualquer instituição persecutória. Parâmetros estes que deveriam ter sido concretizados há muito e que, infelizmente, foram anestesiados na sucessão de hipotéticas conquistas contra a delinquência dita organizada. É melhor, então, embora o projeto de Código de Processo Penal esteja tramitando imprudentemente sem cuidados quanto aos debates maiores do Parlamento, uma pausa para a meditação. É preciso que senadores e mais tarde deputados reflitam muito sobre isso, porque se quando não existir uma pausa nesse apressamento e definição do tema posto ao Parlamento, a outorga extremada de poder há de transformar o beneficiário, o Ministério Público, num minotauro a assolar impunemente os pressupostos inspiradores do próprio garantismo que a exposição de motivos pretende demonstrar.